Saudações a todos, vamos aqui ao nosso caso. Trata-se de uma tomografia computadorizada de abdômen superior com contraste venoso e com água via oral. Nós temos aqui o corte axial, aqui a reconstrução MPR coronal e aqui reconstruções coronais em MIP. Então, aqui no corte axial nós temos o estômago, o baço, o fígado. Observamos que esse fígado tem o contorno finamente irregular, as fissuras alargadas e os contornos lobulados. Observamos uma relativa atrofia, relativa redução volumétrica global do fígado e uma relativa hipertrofia do lobo caudado. Então isso configura uma hepatopatia crônica, neste caso era uma cirrose, mas poderia ser outra hepatopatia crônica, como por exemplo esquistossomose. Outra alteração que temos são esses cordões hiperdensos, varicosos, serpiginosos que estão na parede do estômago, protruindo para dentro da luz do estômago. Aqui está a luz do estômago contendo água e aqui ar, e também na região perigástrica. Na reconstrução coronal nós vemos essas dilatações vasculares na parede do estômago, protruindo para a luz na região perigástrica e na região periesofágica. Aqui está o esôfago. Então aqui na reconstrução MIP fica mais evidente. E de que se trata esse caso? Trata-se então de uma hepatopatia crônica, no caso era uma cirrose comprovada por biópsia, e essas dilatações vasculares são varizes, varizes do fundo gástrico, varizes perigástricas e varizes esofágicas. Vamos fazer aqui uma breve revisão anatômica. Nós temos aqui então a veia porta com o seu ramo esquerdo e o ramo direito. Ela é formada a partir da veia esplênica que se junta com a veia mesentérica superior. E a veia mesentérica inferior drena na veia esplênica. Então nós temos aqui a veia gástrica esquerda que em condições normais drena parte da pequena curvatura do estômago e a parte inferior do esôfago. Então, em condições normais, ela drena neste sentido, veia gástrica esquerda para veia porta para o fígado. Quando você tem uma hipertensão portal, quando há um obstáculo à circulação portal, seja pré-sinusoidal, seja na região sinusoidal, seja pós-sinusoidal, quer dizer pré-hepático, hepático ou pós-hepático, independente da causa, aí, vai haver um represamento sanguíneo relativo no sistema porta. Então vai aumentar a pressão aqui na veia porta. Quando ela passa de 10 milímetros de mercúrio, a gente denomina de hipertensão portal. A veia se dilata e o que ocorre? Ocorre uma inversão do fluxo em várias áreas, inclusive às vezes passa a ocorrer a inversão do fluxo até na veia porta. Em vez de ter um fluxo hepatopetal em direção ao fígado, pode passar a ter um fluxo hepatofugal em direção contrária, né, saindo do fígado. Isso é visto facilmente ao Doppler. Então, o que acontece? O sangue, em vez de vir pela veia gástrica esquerda para a veia porta, ele reflui da veia porta para a veia gástrica esquerda e aqui ele se direciona para a veia esofágica. Ele reflui aqui para a veia esofágica até o sistema ázygos. Do sistema ázygos vai para o sistema cava, vai para a veia cava. Essas veias aqui na região esofágica, na região do fundo gástrico, elas então ficam hipertensivas e elas não estão preparadas para o regime hipertensivo. Elas têm paredes muito finas, muito delicadas, então elas se dilatam
por causa da hipertensão, por causa do hiperfluxo no interior delas. Elas se dilatam, dando origem às varizes esofágicas, varizes do fundo gástrico, que são essas aqui. Então veja que elas não são apenas do fundo gástrico e esofágicas, elas são também perigástricas e periesofágicas. Então são as varizes decorrentes da circulação colateral portosistêmica aí na região gastroesofágica. Isso também ocorre aqui no ramo da veia, o ramo esquerdo da veia porta, passa a haver uma circulação colateral pelas veias paraumbilicais até a região do umbigo, da região do umbigo pelas veias epigástricas inferiores até as veias ilíacas que drenam para a veia cava. Então passa a haver uma circulação do sistema porta para o sistema cava. Isso dá origem aqui à cabeça de medusa, na região umbilical. Isso também ocorre na região retal, onde o fluxo pela veia mesentérica inferior se inverte, em vez dela subir e ir para a veia esplênica, ela desce, e aí dilata veias aqui na mucosa retal, formam varizes, formam então hemorroidas e drenam aqui pelas veias retais médias, principalmente inferiores, para o sistema da veia cava inferior. Isso também acontece na mucosa do cólon e em vários outros lugares. Então essas inversões de circulação em decorrência da hipertensão portal acabam aliviando a pressão na veia porta. Às vezes até a pressão volta a um nível aparentemente normal, e às vezes a veia porta até deixa de ficar dilatada. Então, por outro lado, causam varizes nessas regiões. Neste outro esquema, nós vemos aqui também a região das varizes esofágicas, da cabeça de medusa, das varizes hemorroidárias. E temos esse outro esquema aqui, onde há comunicação entre a veia esplênica e a veia renal esquerda. Então, também é um sistema colateral que passa a drenar da veia esplênica para a veia renal esquerda. Ele dilata, forma varizes, e da veia renal, obviamente, vai drenar para a veia cava. Então, também é um outro shunt portosistêmico. Chamada de derivação espleno-renal espontânea. Então todo esse regime de hipertensão porta acaba dando origem aí às varizes em vários lugares. As clássicas são as varizes esofágicas, as varizes do fundo gástrico e a cabeça de medusa. Mas para não deixar a medicina muito simples, nós temos aqui uma classificação de vias colaterais. As comuns, temos aqui varizes esofágico-periesofágica, gástrico-perigástrica, pararretal-periretal, recanalização da veia umbilical, né, com formação de cabeça de medusa, a derivação espleno-renal e gastroespleno-renal e colaterais retroperitoneais. Existem varizes ectópicas, varizes no mesentério, no aumento, no duodeno, no jejuno, no cólon, na vesícula biliar, nas vias biliares, no útero, na vagina, nos anexos, na bexiga. Temos também locais atípicos, incomuns, aqui pelo menos 8 locais citados. Então, isso aqui é importante a gente ter em mente, que é para a gente não simplificar a medicina. É muito perigoso a gente simplificar a medicina, achar que existe apenas varizes esofágicas e varizes do fundo gástrico e cabeça de medusa e para por aí. Não. Veja aqui que a coisa é bem mais complexa do que a gente imagina. E para quem quiser se aprofundar um pouco aí nas varizes, na hipertensão portal e nas derivações espontâneas,
entre o sistema porta e a veia cava, estes dois artigos são excelentes, são artigos aí de revisão, onde mostra a fisiopatologia, inclusive daquelas derivações, daquelas varizes em locais incomuns, com exemplos de imagem bastante ilustrativos. Ok, era isso. Obrigado e até o próximo.